Como movimento você tem que ser pedra. E aí a gente percebeu, a gente só vai alterar o Brasil se a gente for uma alternativa de poder. Portanto, precisava de um partido político. Agora com o partido, eu não posso ser pedra. Eu sou pedra, vidraça e alicerce, porque eu tenho que criar um alicerce de projeto. Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta. E hoje a política nos conecta aqui na 92. Tenho o prazer de receber uma figuraça comigo aqui. Já esteve presente na 92 aqui conosco, acho que 2023, estávamos puxando pela memória, né? Num papo bacana aqui no nosso falecido Transtornados. Uma figuraça, o cara que é hoje, o cara tá grandão agora tá bacana. O cara é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos. Renan, prazeraço te receber, meu velho. Tudo bem? Como é que você tá? Um prazerzaço voltar aqui, não só na rádio, como em Criciúma, e até curioso com esse samba rock que você botou aqui de fundo, é isso? Sei lá o que é. É uma vinhetinha safada, né? Safadinha. Ô, Bruxo, 2 anos pra cá, o que mudou em você do ponto de vista de visão política, cara? Eu vejo seus vídeos, eu vejo você muito parecido com o que você sempre foi. Talvez um pouquinho menos ácido. Você acha que tá um pouquinho menos ou mais? Sim, eu botei um pouco de bicarbonato de sódio pra dar uma reduzida. Não, mas eu tô mais propositivo. Tá. Porque a partir do momento que, pra quem não sabe, eu sou o Renan Santos, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, e é um movimento, como movimento social, como movimento político, um movimento de fiscalização política. A gente nasceu combatendo corrupção no governo da Dilma, derrubado do governo da Dilma, fomos pra cima, erros que aconteceram no governo Temer, erros que aconteceram no governo Bolsonaro. Como movimento você tem que ser pedra. E aí a gente percebeu, a gente só vai alterar o Brasil se a gente for uma alternativa de poder. Portanto, precisava de um partido político. Agora com o partido, eu não posso ser pedra. Eu sou pedra, vidraça e alicerce, porque eu tenho que criar um alicerce de projeto. E aí eu passei a falar bem mais de propostas do que tacar pedra. E eu tô ganhando muitos seguidores e crescendo nas pesquisas por apresentar propostas, mesmo que sejam propostas que as pessoas consideram polêmicas. Mas, enfim, você só vai. O Brasil tá. Mudança é polêmica, Renan. Você não vai mudar nada sem polêmica, cara. Isso não existe, pô. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Assim, o Brasil é um país muito complicado, porque o Brasil, ele. Eu tava dando um exemplo hoje, né, numa rádio. O Brasil é um país que tá morrendo de gripe. Não se morre de gripe, sabe? É como se estivesse muito doente, o Brasil tá muito doente, mas a doença é fácil de resolver. Falar a parte econômica é simples, resolver o crime organizado é simples, é tudo muito simples, mas a gente não faz nada. E aí a gente tá morrendo por embalo de algo muito simples. É igual, acho que o Bob Marley, ele teve, acho que um câncer no dedão, foi alguma coisa assim. E ele morreu porque não cuidou. O Steve Jobs, que o dele era complicado, era um câncer no pâncreas, né? O Jobs era teimoso também. Teimoso, ficou tomando suco de cenoura e morreu. O Brasil é mais ou menos isso. A gente tá com uma gripe, a gente tá vai morrer de gripe, porque a gente não consegue encarar os problemas. Mas tá mais fácil entender você agora, cara, porque a minha impressão, quando vocês começam, cara, vocês beleza, estão tocando pedra e tal, mas o que vocês falam era muito difícil de entender para a maioria da população. Não porque é inteligente demais, não é isso, é porque é complexo. Vocês falavam de coisas que ninguém falava, né? Vocês não eram populistas. Sim. O populismo é fácil, né, cara? Você fala o que você quiser e beleza, joga pro vento. Vocês nunca jogaram pro vento. Sim. Vocês tiveram que se tornar mais, não é populistas, mais simples também no discurso. Olha, eu não sei nem se meu discurso tá simples. Eu acho que o meu discurso, rodando o Brasil, porque eu falei assim, eu sou pré-candidato à presidência da República. E antes eu tinha feito através do partido que a gente montou, que chama Missão, que inclusive todo mundo fala que é o partido lá de Criciúma, porque tem as mesmas cores do Criciúma. Preto, amarelo e branco. É verdade. É verdade, assim, igualzinho. E a gente virou partido no ano que o Criciúma tava na Série A. E aí eu comecei a rodar o Brasil com um livro de propostas nossas, livro amarelo debaixo do braço. Aí vai Ceará, vai Rio Grande do Norte, vai Pernambuco, vai Maranhão, aí vai sul de Minas, vai Juiz de Fora. Aí você vai conhecer e falar, cara, o Brasil demanda muita solução e muito trabalho. E aí a gente começa a perceber que esse é o ponto, que o verdadeiro debate público no Brasil não é o debate que a gente fica discutindo. Não tem nada a ver, assim, os problemas para resolver, o que nós precisamos fazer para resolver o Maranhão não tem nada a ver com direita e esquerda, que a gente fica discutindo em rede social. Tem nada a ver. Não tem, os problemas no sertão do Rio Grande do Norte não tem nada a ver com discussões sobre direita e esquerda. E aí a gente começa a perceber que a gente gasta a maior parte do tempo em discussões que bombam em redes sociais, mas que são mais sobre rótulos do que sobre soluções. E eu posso dar exemplo, se você quiser, disso aí. Vamos lá, pô. Um exemplo. É de esquerda ou de direita o trabalho horroroso que os prefeitos fazem no interior do Maranhão? Que eu vi lá. O prefeito do Centrão, eu vi prefeito do Centrão do PL, falava que era bolsonarista, eu vi prefeito do Centrão petista. Não importava. O trabalho era uma merda igual. Era uma merda igual. E era a mesma coisa que eles fazem. Eles roubam do mesmo jeito.
A solução que eu tenho que trazer para isso será de esquerda ou de direita? Eu não sei. Uma das soluções que a gente tem para trazer é ver, por exemplo, o que a China, que é um país supostamente comunista, faz na administração das províncias e das cidades. Todo prefeito lá é obrigado a trabalhar com um indicador de desempenho. Então, cara, assim, se você não subir por exemplo, a taxa de cobertura de esgoto numa cidade na China de 10% para 30% no mandato, acabou. Tá ferrado. Verbinha cortada. Exato. Eu quero fazer isso no Brasil. Ah, mas você é de esquerda fazer isso? Eu não sei, eu não acho que você é de esquerda. Eu acho que isso só é racional. É como uma pessoa fazendo numa empresa. Numa empresa, uma pessoa, você contrata alguém pra, sei lá, chefiar um setor numa empresa com dados, metas e indicadores. Eu acho que um prefeito tem que trabalhar assim. Aqui no Brasil, nenhum trabalha com isso. Quando você fala isso, cara, alguns amigos nossos, grandes empresários que viraram políticos, eles falam sempre a mesma coisa. Quando você chega no setor público, a sua vida, tudo que você aprendeu no setor privado, você tem que jogar fora. Mas porque nada funciona. É tudo lento, é moroso, é burocrático, é idiota, entendeu? Sabe, você não tem decisão para tomar as coisas. Exato. É um peso muito grande, né? Porque é o sistema de incentivos e recompensas. No setor público, os incentivos e recompensas se dão de maneira muito complicada. Por exemplo, você tem no funcionalismo público, direito de greve bem garantido para praticamente tudo. Então, se um determinado setor de uma prefeitura ou um governo estadual quer fazer uma greve para apertar, para obter um aumento e estourar a conta pública, ele faz e quase não tem consequência. Na iniciativa privada, ele não dá para fazer isso. Ao mesmo tempo, um prefeito numa cidade, vou dar um exemplo, eu vi isso muito no Maranhão, mas Ceará tinha isso, Rio Grande do Norte tinha. Prefeitos não entregavam... O Maranhão deve ser um negócio alucinante. O Maranhão, assim, se as pessoas quiserem entender o quão problemático é o Brasil, as pessoas têm que ir pro Maranhão. O Maranhão é o estado que está na pior situação do Brasil. Não há nada igual ao Maranhão. Não há nada. E o problema o governo federal brasileiro é mais Maranhão ou ele é mais Santa Catarina? É mais Maranhão. É muito mais Maranhão. E mais, Santa Catarina tá ficando Maranhão ou Maranhão tá ficando Santa Catarina? A gente vai se transformar. Eu tava agora aqui, vai sair um vídeo, eu fui lá no trilho, no Pinheirinho, pelo amor de Deus. O que tá virando aquilo ali, cara, aquilo parecia que eu estava no Maranhão. Eu vi Cracolândia, eu vi esgoto no meio da rua, vi traficante, vi tudo, filmei tudo lá. Assim, um negócio um cenário bem perigoso. Você foi lá, você foi corajoso? Fui. Assim, o bicho pega ali. Eu fiquei. Não parece Santa Catarina. Então, Santa Catarina está se maranhanizando, o Maranhão não está se catarinizando, entendeu? E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Um prefeito dessas cidades que eu visitei, ele não tem nenhuma obrigação em melhorar nenhum desempenho, aumentar a atividade econômica, aumentar o desempenho na área de educação, saúde, nada. Ele precisa dar emprego para as pessoas dentro da prefeitura, compra um voto com um saco de cimento, com 1 milhar ali de telha, dá uma graninha, faz um show do Wesley Safadão, faz um bom São João, está reeleito. E aí, esse é o sistema de incentivo no setor público. Então o prefeito, ele compra as pessoas e ele ganha a eleição. Não é sobre desempenho, numa empresa em geral é sobre desempenho. Um vendedor vai ganhar mais se ele bater a meta dele. O que eu quero colocar, que nós precisamos colocar no Brasil desesperadamente desempenho e métodos de gestão, todos metrificáveis, para que um prefeito, se ele atinge essa meta, pode receber mais emenda, por exemplo. Pode fazer o show do Wesley Safadão. Beleza. Quer fazer seu show do Safadão? Tá batendo meta, faz o show do Safadão. Corra pra reeleição. Agora, não bateu meta, não pode concorrer à reeleição, fica inelegível por 8 anos, ele e o partido dele naquela cidade. Aí, se altera o sistema de incentivos no setor público. Isso pega, né? A gente tem que fazer isso. Agora, velho, faz 5 anos que eu entrevisto empresário, 10 anos, né? Mas nos últimos 5 anos, cara, os empresários reclamam de impostos, reclamam do governo, o empresário sempre reclama. Só que a coisa que eles mais reclamam aqui é emprego. Aqui é o contrário, aqui eles reclamam que não tem gente para trabalhar, que ninguém mais quer trabalhar. E aí tem muito empresário, já vi vários catarinenses falando em nacional que é culpa do Bolsa Família. Né? Como é que você enxerga isso? É culpa do Bolsa Família isso aqui em Santa Catarina especificamente? Ou você nunca analisou esse caso? Analisamos e na verdade isso não é um privilégio do catarinense, do empresário catarinense, esse problema. É Brasil? É Brasil todo. Eu entrevistei empresários no sertão do Rio Grande do Norte falando a mesma coisa. Que não tem gente para trabalhar. Que o pessoal faz uma conta. Pensa o seguinte, a produtividade do brasileiro é baixa. Ok? O Brasil é um país pobre e a produtividade do brasileiro é baixa. Portanto, a gente não vai ter, o cara não vai começar ganhando 10 mil no primeiro emprego. Não adianta. Isso é loucura. Nem 5 mil. Às vezes um cara com baixa instrução, ele vai ganhar um pouco mais do que um salário mínimo. Aí um benefício aqui e ali. Um negócio simples. Vai trabalhar numa loja de material de construção no interior do Ceará, para dar esse exemplo. O problema é que esse cara, o morador dessa cidade,
ele vai às vezes fazer o cálculo. Bom, eu moro com a minha mãe, em geral as pessoas moram em grupos familiares. Eu moro com ela, minha mãe vive de uma aposentadoria, meu pai é uma aposentadoria, meu irmão tá trabalhando na prefeitura, minha irmã recebe Bolsa Família, eu tô com Bolsa Família aqui, eu tenho 25 anos. Você soma ali os ganhos de cada um, e aí ele faz um bico. 2 vezes por semana ele trabalha como, sabe, é um chapa, ele ajuda a fazer carreto, carregar uma carreta de alguém ali, 1 ou 2 vezes por semana. Aí ele faz uma grana que às vezes dá menos que um salário mínimo. Mas naquela realidade, com o custo de vida naquela cidade, morando com os pais ali, eles vão sobrevivendo. E aí vem a oportunidade de emprego e fala, muito trabalho, não quero. Isso não sou eu dizendo, isso é basicamente um depoimento de dentre muitos empresários. Fui na Federação das Indústrias do Maranhão, mesma coisa. Todo mundo reclama disso. Mesma coisa. Aqui em Santa Catarina, mesma coisa. Fui em colheita de vinho aqui em Santa Catarina, mesma coisa. Aí eu digo pros esquerdistas, gosto de falar desses assuntos, ou todos os empresários se mancomunaram, estão inventando a mesma história, ou há um problema que gera uma distorção. Porque o Bolsa Família deve existir para pessoas que estão numa condição de desalento e desamparo? Eu acho que sim, e nem não pesa tanto no orçamento. Não, a gente gasta bem pior com outras coisas no Brasil que não o Bolsa Família. Dito isso, homem com 25, 30 anos de idade, ou mulher com 25, 30 anos de idade, saudável, tem que trabalhar. Vai trabalhar. E aí entra a coisa, mas não tem emprego. Alguns lugares não tem. Aí outro passo. Mas aí o que o Estado pode fazer? Essas cidades têm ruas pavimentadas, o cabeamento de energia elétrica tá funcional, tem poda. Vamos montar frente de trabalho com as prefeituras. A prefeitura e o governo federal vão fazer frente de trabalho e a gente paga um valor um pouco a mais do que o Bolsa Família pra pessoa trabalhar 2, 3 dias a mais pra ela sair da inércia. Não, vai ralar, senão não recebe Bolsa Família. Aí vai ralar. Aquilo gera disciplina, gera autoestima pra pessoa. Pô, lá no Pinheirinho, aqui, eu vi. A gente entrevistou algumas pessoas que estavam já na situação de usuário de crack. O cara não arruma um trampo, o cara fica com a autoestima baixa, ele entra em depressão, essas pessoas não sabem detectar nem essas doenças psíquicas que elas desenvolvem, e a pessoa fica mal e... O cara não sabe nem que realidade ele tá vivendo mais, né? Exato. Ele já não sabe se é hoje, amanhã, semana que vem, o cara não sabe mais. Exato. Aí vai se transformando, coitado, num zumbi. E ele, acaba desfalecendo, degrada o ambiente ao redor dele. É triste. Então, como evitar isso, né? O trabalho, querendo ou não, ele dignifica. O trabalho ajuda a pessoa a gerar autodisciplina, a se cuidar, a comprar um negócio, ficar mais bonito, se cuidar. Pô, isso é importante. Toda essa história agora da mudança de escala de trabalho no Brasil, né? A história do 5-2, 7-2, 6-1, isso tudo que está acontecendo, porque cada vez mais o governo mete o dedo no trabalho, cara. Bicho, pra mim deixa o cara trabalhar. O cara quer trabalhar 100 horas, o problema é do cara, Renan. Porra, cara. Vamos lá. O problema é dele, velho, não é meu, cara. Eu vou te falar, essa questão é uma das maiores picaretagens do governo esse ano. Picaretagem, só que não só do Lula. Tô de Criciúma, vou tomar porrada aqui dos fãs da família Bolsonaro. Cadê os Bolsonaro contra isso aí? Cadê? Eu tô falando publicamente. Isso é uma loucura. Porque tá sendo oferecido pro... Primeira coisa, vamos falar do 6x1. Esse caso 6x1 é que a pessoa trabalha horário fechado toda semana, todos os dias da semana. Não, eu já trabalhei com fábrica. Tem pessoas que trabalham meio período num sábado. É de acordo com o escalonamento que você vai fazer no seu horário. Se você mora numa cidade pequena, em que o tempo de deslocamento do transporte da tua casa pro trabalho é às vezes 10, 15 minutos, é uma coisa. Foi criado toda a comoção ao redor do 6x1 porque em grandes centros urbanos a vida do trabalhador é horrível. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, aí vai pegar um trabalho 6x1 num lugar mais central, ela passa horas e horas no trânsito. Então ela realmente não vive. A vida dela é muito ruim. E aí ela fica indignada. Pô, minha vida é assim. A vida precisa ser assim. A questão que não é se ela tá escolhendo se a vida precisa ser assim ou se é uma maldade do empresário. É porque as coisas são assim num país em que a produtividade é baixa e a renda é baixa. Em que contratar e demitir uma pessoa é muito difícil. Em que ter uma empresa no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Essa é a realidade das coisas. Não é culpa do empresário, não é culpa do trabalhador, é como as coisas são num lugar em que as pessoas precisam trabalhar. Quando o governo vai lá e interfere sem mexer na produtividade, sem mudar, por exemplo, o tempo que as pessoas passam dentro de um ônibus indo e se deslocando do trabalho de um ponto ao outro, ele só está enganando, porque ele está fazendo o trabalhador achar que ele tem a seguinte dicotomia: olha, eu posso trabalhar 6x1 e ganhar o salário X, ou eu posso trabalhar agora 5x2 com menos horas trabalhadas e também continuar ganhando X. E não é isso que está sendo dito. A questão central é essa, ou você trabalha hoje do jeito que o Brasil tá, no 6x1, ou você não tem emprego. Para muitas pessoas vai ser isso. Ou o emprego vai diminuir, ou você vai ter que ir totalmente para informalidade, ou você vai fazer bico.
Só que o governo tá falando que vai acontecer isso para essas pessoas. O governo tá pegando os estudos como foram feitos por federações de indústria, federações comerciais, que mostram perdas na casa das dezenas de bilhões para os setores, demissões na casa, assim, das centenas de milhares. O governo não tá falando isso. Só tá falando assim, tô tirando do empresário para dar para você. Isso é mentira. Isso é mentira. E o Brasil tá fazendo errado. É um momento que o Brasil tá passando em que a nossa produtividade não aumenta. Produtividade é a quantidade de recurso que uma determinada sociedade, quando o trabalhador faz uma sociedade por hora trabalhada, quantidade de dinheiro que ele gera. Pois bem, a produtividade do Brasil não aumenta como deveria. E quando comparado com outras nações do mundo, ela tá ficando para trás. Tá aumentando do Vietnã, a Índia tá aumentando, China aumentou demais. Isso significa o quê? O trabalhador tá ganhando mais lá. Ele trabalha muito e ganha mais. O nosso tá trabalhando menos, tá ganhando menos, e agora a gente tá falando, não, a solução é trabalhar menos ainda. Veja, uma pessoa que tá na iniciativa privada e ela é uma autônoma, o cara faz Uber, o cara vende um perfume no Uber dele, a mulher dele faz uns doces, vende pra fora. Muitas famílias em São Paulo vivem assim. Talvez aqui em Criciúma a gente tenha também esse tipo de modelo. O cara vai lá, faz 2, 3 trampos, às vezes trabalha quase todos os dias. A semana ele tira 8, 9, 10 conto. Ele tá fazendo a renda dele. Tá trabalhando muito, mas ele tá escolhendo isso. Ele prefere fazer isso do que pegar um emprego CLT pra tirar 3 mil. Ele escolheu isso. As pessoas estão escolhendo trabalhar mais para poder consumir mais, para poder salvar um pouco mais de dinheiro para ela, para fazer uma aposentadoria ou investir em outro negocinho. As pessoas estão fazendo as escolhas delas e o governo não quer que elas façam as escolhas. Essa é a real. O governo quer fazer populismo. Eu acho isso uma puta de uma picaretagem. Quando você fala de populismo, cara, o presidente da República, nada mais é do que um grande negociador. E negociador no bom termo, né? Ele é um administrador, negociador. Você tem muita coisa para fazer, né? E negociar no Brasil muitas vezes é ter a sua flexibilidade moral, né, colocada em prática, né, cara? Você tá preparado para isso como presidente, cara? Eu acho que como brasileiro, um lugar onde a gente anda em cima de esgoto, onde a gente vê o erro pra lá e pra cá, a gente já vive nessa negociação diariamente. Você tem que olha só, você negocia sem saber com o assaltante, você nem vê a cara do assaltante. Quando você põe um filme no teu carro, ou quando você põe um muro na frente da tua casa, você já tá numa negociação. Você já tá avisando, daqui você não pode pular, tá? Eu tô dificultando o seu trabalho. A gente permanentemente negocia com o absurdo. Se o cara tem uma pequena empresa e ela sabe que vai receber uma fiscalização, eventualmente de um fiscal picareta que vai querer tirar uma grana dele, você já sabe como se adaptar. Então nós somos muito adaptáveis. E a gente já tá se adaptando com a maluquice. O que a gente não pode perder é a capacidade de indignação e o seu conjunto de valores. Então, se eu viro presidente da República, eu sei o que não é negociável e eu tenho que trabalhar, aí sim, para dobrar os adversários de modo a minha agenda vencer. Então eu não posso trair a minha agenda. Eu posso não conseguir entregar 100% dela e entregar 70%. Aí outra eu trago 50%, outra eu trago 80%. Mas eu tenho que sempre puxar pro nosso lado. Infelizmente a gente vive num país, tá, em que o presidente não manda nada. Nada. O presidente é um boneco. Ele é o cara que tem mais votos de todos. Ele é o único cara que é eleito de maneira majoritária. E ele manda menos do que o presidente do STF. E ele manda menos do que o presidente da Câmara e do Senado. Isso é uma bizarrice. Bizarrice. O Bolsonaro não mandava, o Lula não manda, o Temer já não mandava. E tá ainda pior, porque o STF manda muito mais do que ele mandava antes. E agora com o orçamento secreto, os deputados e os senadores mandam muito mais. Eles podem dar uma banana pro presidente. E aí o presidente ganha, e não é nem que ele negocia, ele não faz nada. Os petistas são muito fãs do Lula. O que o Lula fez nesse mandato? Qual foi a conquista do Lula? Pé de meia. Vou dar uma graninha pro sujeito ir pra escola. Pro cara ir pra escola. E não fazer, assim, não tem nada de desempenho, é só ir pra escola. Qual é a outra? Gás, vou dar um vale gás. Vou dar um botijão de gás pra pessoa. Pô, tamo bem, hein? A Índia mandando sonda pra Lua, e a gente vai dar agora um botijão de gás. Tem um prefeito aqui perto aqui que meu pai conta, isso na década de 90 ali, ele ganhou porque tinha 700 eleitores e ele deu 500 botijões de gás. Verdade, cara, aqui do lado, aqui, na época aqui. Essa é a lógica. Essa era a história do Brasil. O Brasil hoje não pode ser que é um lugar muito pobre. Ainda é muito pobre. Cara, acho que o quê? Mais de 90% da população ganha menos 3 pau por mês. Exato. Pô, cara. Exato. É uma realidade muito diferente até da nossa aqui em Santa Catarina, né, cara? Sim. Eu falo pra galera assim, cara, é um mundo muito diferente do nosso. Uma coisa pra explicar até a conceito, porque as pessoas vão falar, mas o PIB do Brasil é um dos mais altos, está sempre top 10, top 15 do mundo. Sim, esse PIB é alto, tem 200 milhões de habitantes. E aí quando você divide igualzinho, você já vê que não, se dividisse o PIB todo pelas pessoas, já não seria um PIB per capita gigante, não seria nada de assustador. O problema é que nós temos uma outra coisa que chama concentração de renda. E aí funciona assim, cara. Algumas pessoas têm muito, muito dinheiro. E a maior parte tem nada. Tem muito, muito pouco. E a classe média é pequena. E o pouco que tem de classe média está diminuindo. E a tendência é de diminuição.
E aí nós temos um problemaço, que aí vai virar uma sociedade de pessoas pobres dependentes do Estado. Que é por isso que eu chamo de maranhanização do Brasil. Né? O Brasil, se não se alterar, ele vai virar um gigantesco Maranhão. E, cara, é uma luta, a gente não pode deixar isso, porque quem vai pro Maranhão falar, olha, isso aqui é o mais próximo que a gente tem de um regime socialista. Todo mundo depende do Estado para sobreviver. Você tem um negócio, seu negócio é meio que sócio do governo, os impostos são altíssimos. A propriedade privada, se não relativizada, ela é quase inexistente. As pessoas vivem, vamos dizer, de maneira famélica e tudo passa e depende do Estado, em todas as instâncias. Tá, eu não quero viver nesse país. Esse é um país desesperado, só que tem muita concentração. Posso só largar essa discussão? Tem uma cidade lá que eu visitei que chama Santo Antônio dos Lopes. Eu até fiz um vídeo legal comparando São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, com Santo Antônio dos Lopes. Por quê? O PIB per capita da cidade é 360 mil reais por ano. Ou seja, se eu dividir o PIB da cidade pelo número de habitantes, é 360 mil reais por ano. É 5 vezes maior do que São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina. Pois bem, a cidade, ela é deplorável. Todo mundo é pobre. IDH 0565 por aí, que é uma IDH de nação da África subsaariana. Não tem esgoto, rua tudo esburacada, cachorro no meio da rua. Cidade largada, ela tem uma usina termoelétrica gigante. A renda fica com 0,1% das pessoas, fica com os políticos até têm arrecadação, não fazem nada com a arrecadação, roubam ali o que podem e ninguém tem nada. Então, o que eu quero dizer é, a gente é muito desigual. E nesses lugares mais pobres, a desigualdade ela é gritante. Gritante. As pessoas não têm nenhuma dignidade. E o pior, as pessoas nem percebem que elas não têm dignidade. Mas quando você chega com o seu discurso, cara, que é muito ruptivo em muitas coisas que vocês falam. Na verdade, para mim o discurso de vocês deveria ser todo o discurso. Todo político deve ter o mesmo discurso de vocês. Né? O resto eu também acho. De verdade, o resto é populismo. E não é puxando teu saco, é porque é o que a gente queria ouvir, né, cara, de verdade. Mas quando você chega com esse discurso lá em cima, esse cara te entende, velho, ou não? Puta, cara, eu vou te falar uma coisa, você vai ficar mais chocado. Foi o estado que eu fui mais bem recebido, Maranhão. Porque eles estão aguardando alguém, até a pessoa mais humilde, analfabeta, ela entende o que eu tô falando. Eu juro pra você, e não é papo não é papo populista. Porque eu tô chegando, cara, onde é que eu tô falando, parabéns, homem bom, vou cuidar de você, vamos comer um cuscuz, sabe aquele papo de... É nada, eu tô falando, você tá errado de vender teu voto político vagabundo aqui. Eu falo, o político vagabundo tá te roubando nisso, e você ainda tá votando nele. Sabe o show do Wesley Safadão que você achou que foi legal? Foi com dinheiro roubado, tá? Você tá errado de ir nesse show, e teu político é um ladrão. Eu fiz aquilo achando assim, eu só vou falar a verdade e dane-se. As pessoas lá, por favor, vem na minha cidade, por favor, fala do meu prefeito, por favor, nem vem na outra. Aí eu resolvi fazer uma turnê pelo Maranhão, passei uns 8 dias no Maranhão, por aí. Tá, mas os prefeitos te receberam muito bem, então. Eles fugiram, né? Fugiram todos. Nenhum queria encontrar. E os caras achavam que era uma caravana do inferno, que cada cidade que eu chegava mostrava os problemas, e o prefeito saia tudo queimado lá. Foi um horror. Aqui, tem uma pergunta pra ti, que a Natália de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A rádio vai pegar bem por lá, cara. Tá perguntando se você vai pro Rio Grande do Sul. Vai descer? Vou. Como é que tá? Como é que tá a agenda de... Vou, assim, o Rio Grande do Sul deve acontecer em maio pra junho, né? Maio pra junho, porque a gente vai pra Bahia antes, vai pra Espírito Santo antes. Vamos fazer Grande São Paulo, interior de São Paulo. Você conhece já todos os estados do Brasil, não? Falta, acho que o Acre, falta Roraima. O resto, Centro-Oeste, do Nordeste todo já fiz. Falta pouquinho na região norte. E aí eu vou gabaritar tudo. Faltava Maranhão, que eu não tinha feito. Mas o Rio Grande do Sul é bem importante. Até porque o Rio Grande do Sul é um estado que não está numa situação boa. Definitivamente não está. E vamos mostrar coisas boas, que é o que eu tô fazendo. Eu vou mostrar coisa boa e coisa ruim. Que em Santa Catarina, por mais que seja um estado que esteja bem acima da média do Brasil, eu também mostrei problemas. O que você mostra de grandes problemas aqui de Santa Catarina? Eu vou dar um exemplo. Aqui tem um problema claro de as cidades não estarem prontas para se adaptar a uma migração que está vindo de outros lugares e problemas sociais que a gente está acostumado a ver lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Favelização, formação de Cracolândia, destruição de uma sociedade baseada em confiança. O caso de vocês é um caso que tá chocando as pessoas, porque vocês viviam uma sociedade de muro baixo nas casas, de deixar o carro às vezes com o vidro aberto. Deixar a chave dentro do carro, pô, imagina. Essa era a sociedade de vocês. E isso está mudando. Criciúma era assim, cara. Sim. Tinha 200 mil habitantes e era assim. Exato. Isso está mudando e vocês não estão querendo mudar. E a real é, vocês não têm que mudar, porque vocês estão certo. A norma tinha que ser isso. A norma tinha que ser sua Criciúma, sei lá, 10 anos atrás. E não a norma ser São Paulo, que você vive num terror.
E aí, por quê? Aqui a gente tá crescendo economicamente, então pessoas estão vindo de fora, o governo federal tá fazendo linha aérea, rolou lá no oeste no oeste aqui de Santa Catarina, linha aérea Roraima pra trazer venezuelano pra cá pro estado. Por quê? E aí, como lidar com isso? Então, essa coisa de lidar com um problema que não existia, a destruição da sociedade baseada em confiança, é o problema que choca todo mundo. A segunda coisa, a falta de infraestrutura, que é decorrente do problema do Pacto Federativo. O dinheiro de vocês não fica aqui em Santa Catarina. Então, vocês ficam, né, sem infra, vocês produzem muito, só que a estrada é uma desgraça. Pô, isso é doentio. É um problema do Paraná. O Paraná é um baita estado, é o 4º PIB brasileiro. E, pô, eles não têm estrada também para escoar a produção, ferrovia. Mesmo história. O caso do Paraná e de Santa Catarina são casos muito parecidos. Cara, a gente tá com o Morro dos Cavalos aqui na 101, aqui, que é um caos, velho. É uma briga eterna. Acidente toda semana. Bom, paralisações quilométricas, o problema de produção que isso aí gera Exato. E assim, o governo federal não olha como deveria para isso, e são estados que são vaca leiteira em termos de arrecadação, né? Eles geram um fluxo de caixa pro governo. Nosso BR-101 demorou 15 anos, cara. Exato. Poxa, é uma vergonha. É ridículo. É uma vergonha. É uma vergonha. Assim, quando eu pego esses casos, é uma vergonha, porque a gente tá falando de PIB. É PIB que tá sendo gasto e jogado no lixo, custo operacional, aumento de custo do Brasil. Simplesmente porque o governo federal não olha pra isso, porque gasta muito mal. Fica comigo no próximo bloco, pode ser? Eu sou seu cérebro. Prazeraço aqui comigo, grande figura. Tá comigo aqui ele, pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, né? Ele do Partido Missão. Rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. Baita papo com o cara aqui, pô. Voltamos aqui no Manos Radio Show, o Mano Dal Ponte, comigo ele, a figuraça, o cara pré-candidato à presidência da República, né? Comigo aqui no Manos, Renan Santos, ele do Partido Missão, né? Ele que é fundador do MBL. Eu acho que, cara, você ganha projeção na Dilma, né? Eu acho que ali o mundo conheceu vocês? Sim. Ali que o bicho pegou. Foi. Ali a gente estoura. A gente monta em 2014 e a gente faz a primeira manifestação, pequenininha ainda, já umas 1.500, 2.000 pessoas na Paulista, só que as pessoas viram, nossa, dá pra sair as ruas contra o PT. Mas olha, sabe o que é louco, cara? É que daí você fez uma manifestação na Paulista. É diferente o cara fazer uma manifestação na rua, na Centenário. Sim. Entendeu? O reflexo que isso vai dar. Sim, mas foi tudo muito novo. E ainda, em minha defesa, eu era de uma cidade interior. Era de Vinhedo. Então, pequenininha, 70 mil habitantes. Aí a gente monta um movimento comemorando lá, e aí eu armo o ato em São Paulo, porque eu participei daquelas de 2013. Né, não é dos 30 centavos. Dos 30 centavos. Eu tinha participado. Tava também aqui por aqui, né? E aí eu aprendi a organizar em 2013 manifestação. Então, quando eu chamo em 14, junto com o meu irmão, com o Kim, a gente já sabia como organizar a manifestação. Chamar um caminhão de som, falar com a polícia, montar trajeto. Então a gente já tinha uma cancha ali. Que é manifestação organizada, né? Diferente, né? Não é a zona. Não é a zona. E aí deu certo a primeira, fiz uma segunda, foi 5 vezes maior. Fiz a terceira, também foi 5 vezes maior. Aí a gente falou, vamos segurar e vamos marcar agora uma pra 2015. Dia 15 de março de 2015. Putz, foi gigante. Aquela deu 1 milhão na Paulista. E aí começou aquela loucura. E aí eu acho que surge o que a gente chama de direita no Brasil. E ali deu a queda. A gente derrubou a Dilma com essas manifestações, né? Foi isso e a Lava Jato. Em algum momento o ego brilhou, cara, no meio disso tudo, porque às vezes você nem sabia o tamanho da força que você tinha, né? E você hoje entende o tamanho da sua força? Grande pergunta, cara. Porque assim, a verdade é, na política, assim como na música, né? Eu tenho uma banda de rock que tem até uma música, até pedi pra pegar pra mim, tá até aqui, ó. E aí tô vendo aqui. Em todas as áreas, você nunca pode deixar o ego falar mais alto. Nunca. Tanto que eu ficava nos bastidores. E pra mim o importante era a causa ganhar, o movimento crescer e tal. E eu soube fazer isso, mas nunca me seduzi. Nunca me seduzi com... Nunca mesmo, cara? Assim, nunca. Você conheceu no meio do trajeto pessoas muito relevantes. Sim. Né? Eu conheci todo mundo que você imagina. Pois é. Você fala com qualquer pessoa hoje, imagina que você vai falar. Muitos são teus inimigos. Sim. Eu conheci presidentes na República no plural, do Brasil e de fora. Conheci todos os maiores empresários do Brasil. Conheci a imprensa brasileira inteira, vários famosos. Eu não dou valor. Eu simplesmente não dou valor porque eu sou... Não brilha. Não brilho. E não é porque, nossa, como eu sou especial. Eu não vejo graça. Eu vejo graça em outras coisas. Eu não vejo graça nisso. Eu não tipo, por exemplo, eu já encontrei vários famosos. Eu tira uma foto comigo. Eu nunca fui essa pessoa. Por estilo próprio e temperamento. Então e eu sempre acho que eu sou muito pior do que eu realmente sou. Eu tenho uma baita de uma síndrome de impostor.
sempre acha assim, não, para, só uma porcaria. Porque vocês cobram muito, cara? Muito. Você não tem ideia. Muito. Tanto que, às vezes eu acho que... Pô, por que vocês acham? Porque vocês estão me querendo que eu seja presidente? Vocês têm certeza do que eu tô fazendo? Lógico que eu sei que eu tenho muito mérito, muita coisa, eu tenho minhas qualidades pessoais, mas eu me cobro tanto que eu nunca desfruto disso. E nem acho que eu tenho que desfrutar. Eu acho que é uma vida de um soldado. Um soldado tem os seus períodos de descanso, mas não de... Ô Bruce, de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos, 15 anos, o que você considera mais positivo e mais negativo? Nos últimos 15 vai anos... Vai lá, vamos botar 15, senão também é muita coisa, vai. Mais negativo foi o fim do despertar do brasileiro. Esse foi o mais negativo. E o que é isso? Né? É a destruição da parte positiva. A parte mais linda foi, de 2013 a 2018, houve um despertar da classe média que resolveu falar, eu vou me dedicar ao Brasil. E aí você teve a queda da Dilma Rousseff, você teve o apoio à Operação Lava Jato, a própria eleição do Bolsonaro foi na esteira disso. Foi um despertar, as pessoas despertaram. Veio nessa grande onda, né? Foi, e essa grande onda, cara, olha só, queda da Dilma, operações, mas a Operação Lava Jato tinha uma falha aqui ali, tudo tem falha, a gente tá no Brasil. Mas a gente começou a ver político sendo preso, banqueiro. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, cara, nunca. A gente viu reforma, entra um governo do Temer cheio de defeitos, mas foi obrigado a passar um monte de reforma modernizante. O Temer fez, né, cara? Fez. Reforma. Que foi muito mais culpa do processo do que do Temer. O Temer era vice da Dilma, ele não defendia aquela agenda de coração. Ele só fez porque foi necessário. E aquilo provou que os brasileiros passaram a se preocupar sobre o Brasil. Foi um surto no melhor sentido do termo. Só que aquilo, aí é o maior erro. As pessoas caíram no erro de amar a pessoa e não a causa. E aí virou o amor pelo Bolsonaro. Quando as pessoas abandonaram a causa e se apaixonaram pelo Bolsonaro, elas passaram a ver de maneira crítica o processo. Então toda decisão que o Bolsonaro tomava era certa. Aí começou a ficar cegas, né? Aí ficou cego. E aí morreu a revolução. Morreu o processo. Aí acabou tudo. E aí nós estamos na mão dos nossos adversários. Sabe aquela coisa, meus inimigos estão no poder, que é a música do Cazuza? É isso. A gente viu o quê? O Lula voltar, o STF mandar como nunca. Todos os criminosos que estavam na Lava Jato voltaram. A turma do Odebrecht voltou. O Odebrecht até virou Nova Norma, mudou de nome. O pessoal da JBS Friboi hoje não apenas estão bilionários aqui, mas estão bilionários nos Estados Unidos. O Joesley é amigo do Trump agora. Então, o que aconteceu? Sabe, essas duas coisas, elas foram o maior acerto e o maior erro do brasileiro. E elas se anularam ali. A gente despertou pra política, mas nosso despertar terminou num amor. E o amor, cara... Quando ama demais dá merda, cara. Você não vê os erros do amado. Você acha que o Brasil precisa de um presidente, cara, que queira menos holofote? Deveria. Desesperadamente. Né? Porque o que importa é a causa. É a causa. Só que, assim, líderes políticos que eu admiro muito, né? Hoje todo mundo fala muito do Bukele lá em El Salvador. Ele é um cara que fala bem, faz as aparições dele, mas ele gosta de mostrar pro mundo os feitos dele. Então não é sobre o discurso que ele deu, é sobre o centro de San Salvador que ele recuperou. Não é sobre o jeito engraçado dele falar na câmera, é sobre a prisão que ele fez e a resolução do crime. Não é sobre, sei lá, como ele e a esposa dele são cristãos, sabe? Aquelas demonstrações públicas de virtude. É sobre o novo sistema de saúde totalmente integrado com a tecnologia que ele fez. Eu acho que falta isso, não só no Brasil, na América Latina como um todo. E eu acho que falta um tipo de liderança assim, cara, me reconheça pelos meus feitos. Veja, não quero me alongar muito, mas é muito interessante. O grande líder clássico na antiguidade, que a gente se lembra até hoje. Quem a gente vai lembrar dos grandes líderes políticos da antiguidade? Júlio César, Alexandre, né? Qual é o papel? Por que eles queriam ser grandes? Porque eles tinham feitos muito grandes. Todos os homens da antiguidade queriam conquistar uma batalha maior do que eu. Era conquista, era colocar o nome na história por ter feito algo. Todas as famílias romanas, as famílias tradicionais, queriam ver os seus filhos, netos, bisnetos terem um triunfo em Roma. E você só ganhava um triunfo em Roma quando o Senado reconhecia que você fez um feito glorioso. Então todo mundo queria fazer algo grande por Roma e ser reconhecido como o seu triunfo. No Brasil você tem o triunfo, mas você não tem o feito. Todo político quer ser popular, quer ser famoso, quer ter dinheiro, quer sair com mulher bonita, quer aparecer na câmera, quer gravar vídeo, quer chorar pra câmera, mas não quer fazer nada. Aí eles são amados porque sim, porque são carismáticos. Poxa, vamos voltar, vamos olhar para o passado. Roma administrava a própria política há mais de 2000 anos atrás, melhor do que a gente. Porque o político, ele tinha que ter um feito grande. E os nossos políticos não têm feito nenhum. Ô Renan, e o profissionalismo político, cara? Porque para mim, velho,
Né? Para você ser qualquer coisa, você tem que se tornar profissional. A única coisa que você não tem que ser profissional é ser político. Essa história da democracia para eleição, para mim, isso aí não cola, cara. Para mim isso aí não dá, velho. Olha, eu estou apaixonado pelo senhor, tá? Com todo respeito, porque o problema da democracia é esse mesmo. Pô, velho, e a gente fica assim, viva a democracia. O lance é o seguinte, o que é a parte boa da democracia? A alternância de poder. A gente estava falando agora há pouco em Cuba, essas coisas. Lá não tem alternância. Se você cai num governo ruim, você tá ferrado geracionalmente. Né? Quantas gerações de cubanos já não se ferraram por causa do regime? Então, a beleza da democracia é a alternância de poder. O problema é que vem com outras coisas. Por exemplo, quem disse que o povo escolhe direito? Quem disse que o povo entende o papel do voto? O pessoa que vende o voto numa cidade do interior porque vai ganhar um carguinho, então não tem condição de reclamar se tem saneamento básico, porco, e tá bebendo água com esgoto e tem doença parasitária, que é o que acontece em muitas cidades, sei lá, na região norte, no Brasil. Então, como resolver isso? Eu acho que a gente tem que mitigar os defeitos da democracia. Por isso que a gente tem que ter indicadores de desempenho. Um prefeito, ele não tem que ser popular. Ele tem que entregar a meta. Lembra que eu falei dos romanos? O sistema de metas que eu quero botar nas cidades e nos estados obrigam os políticos a entregarem. Você quer o triunfo do político romano era chegar em Roma, andar com todo mundo, o cara lá com a biga dele, todo mundo. Qual é o triunfo aqui no Brasil? O cara não fazer um show de Wesley Safadão na cidade dele, ele sobe aqui, meu prefeito, é isso. Pois bem, quer ter o seu triunfo, que é o seu show do Wesley Safadão 6 meses antes da eleição? Primeiro dá a porcaria do saneamento básico, aumenta a atividade econômica no seu município, melhora os índices de saúde e educação. Fez isso, meu irmão? Faça o seu show. Não fez, perdeu os direitos políticos. Não vai disputar mais eleição aqui nesse município. Tem que ser isso. Senão, o problema da democracia, que é o culto à personalidade, num país que é viciado em Big Brother, ele vai matar tudo. No Brasil é um país que ama. Um exemplo, vai. O Brasil ama o balaio, a gente ama fofoca. Exato. A gente ama isso. Eu vou dar um exemplo. Quais que são os políticos hoje mais populares do Brasil em redes sociais? A Erika Hilton, o Nicolas, Cleitinho. O que eles fizeram? É um absurdo eu falar isso aqui. O que eles fizeram? A pessoa de esquerda, imagina, a Erika é uma diva que tá. O que a Erika fez? O que o Nicolas fez? Não, o Nicolas ele tá acordando no Brasil. O que o Nicolas fez? Não, mas o Cleitinho, o que o Cleitinho fez? Eles só são celebridades, as pessoas amam eles, as pessoas gostam deles e votam neles porque gostam deles. Pô, o político ele tem que ter entrega. Mas você não vai conseguir voto só falando isso, cara. As pessoas vão ter que gostar de você de alguma maneira. Mas você vai ter que tirar essa carranca da tua cara. Você vai ter que ser um cara um pouquinho mais delicado, você não acha? Vai ter que ser um pouquinho mais político. Eu acho que eu sou já bem político. Você acha que você é bem, sabe? Eu acho que eu tenho um tiquinho de carisma. Mas assim, eu não sei. Eu não tenho como mudar muito e nem vai dar tempo de eu mudar, pelo menos pra essa eleição. Entendeu? Eu serei eu mesmo. Mas a história do sistema, Renan, que o sistema vai te moldar. E quando eu falo vai te moldar, não é moldar o Renan, é moldar qualquer um que entre no sistema. Como é que você combate isso? O sistema pode me limitar. Moldar, não. E tem um elemento quase, tem que ser muito que eu vou falar, quase autista que um político sério tem que ter em não se deixar ser alvo da interferência do mundo externo nas suas convicções. Ele tem que ter uma imaginação interna muito forte e um isolamento do absurdo. Porque como é que o absurdo chega pra você? A política te coopta, não com ameaças, ela te coopta com as delícias e com as tentações. Sei lá, você virar um deputado. Eu sou presidente de partido agora. Eu poderia muito bem. Você tem privilégios? Não, graças a Deus não passou a PEC da blindagem queriam passar, porque aí o presidente de partido tinha foro privilegiado. Eu não tenho nada, né? Então assim, agora um presidente de partido, eu poderia ser chamado pelo Vorcaro pra ir numa festa. E aí, o que tem de mal? Fui na festa do Vorcaro, ele me deu um vinho de, sei lá, 50 mil reais, me chamou lá, me apresentou umas moças da Dinamarca. Aí você vai, vou te fazer um favor, o Vorcaro é tão legal. Se eu fiz pro Vorcaro, tem um careca lá que trabalha com o INSS, legal pra caramba. Aí você vai se enredando pelo prazer, porque a política te seduz pelo prazer. Chega uma hora que eu acho que não é mais a grana, velho. Não, tem cara que tem muita grana e não é mais a grana. Não é só a grana. Não é só, né? Mas Chave, acho que chega uma hora esse jogo do poder, ele te seduz tanto que você quer cada vez mais. É um jogo de status, porque é um jogo de elites. Quem pode mais, quem pode menos, exato, né? É um jogo de status. A cobrança do favor. Exato. A entrega do favor. Exato, o ego, a vontade de ser o cara. E essas pessoas, elas são elites porque sim, elas não sabem o motivo de ser elites.
Desculpa fazer as comparações com Roma, mas são uma delícia. Imagina se Roma fosse administrada pelos políticos brasileiros, com os inimigos externos que tinham com o império para governar. Lá em Roma, as famílias brigavam, igual as famílias brigam aqui, os presidentes de partido, a elite briga, pra ver quem tinha mais espaço pra, sei lá, derrotar Cartago, pra participar de uma guerra e ter acesso maior ao Mediterrâneo. O pessoal do 8 de janeiro não tava preso, tava no Coliseu, né? Essa aqui foi uma ótima analogia. Aqui, a política, o cara quer ter poder porque sim. Ele não sabe o que ele quer fazer com o poder. Porque só pelo poder. Ninguém, assim, sempre chegar pra um cara do Centrão, vou dar nome aos bois. O Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, fala: Antônio, você manda no Brasil, o que você quer fazer agora? Não sei. Ele vai falar: oxi, putaria. Ele não sabe o que quer fazer. Ele não sabe. Se perguntar Ciro Nogueira, não sei. Ele vai chamar alguém da Faria Lima pra administrar a economia e vai ficar falando platitude. E vai fazer uma festa, é lógico. Você sabe, cara. Eu tô rabo tudo que você quer fazer. Eu não tenho condição de dizer aqui pra você que eu sei tudo, porque ninguém tem resposta pra tudo. Agora eu tenho como dizer que eu tô estudando mais do que todo mundo. Isso sim. Porque a boa parte das ideias que a gente tem que ser testadas e elas têm que ser validadas através da realidade. O que eu tenho é muitos estudos e muitos planos e projetos que deram certo em outros lugares do mundo. Alguns deram certo já no Brasil, que foram executados e que têm resultados claros e que precisam ser implementados. E aí vai a implementação e vai a adaptação. Às vezes uma política que foi feita nos Estados Unidos não vai funcionar aqui. Mas tem um amigo meu vereador aqui, cara, que ele dizia o seguinte: ele viajou muito no primeiro ano, ele foi muito criticado. E ele falou assim: cara, eu não sou burro, né? Eu vou lá nas cidades que tem 200 mil habitantes, vou ver o que elas fizeram de bom. Pronto, cara. Ele não precisa ser muito inteligente. É só copiar o que é bom. É o que eu acho. Ele sempre falou isso, cara. Olha só, o mundo tem, né, centenas de países, tem milhares de cidades. Com certeza existem soluções para boa parte dos problemas que a gente já passou aqui. A gente já passou por... Exato. Alguém já passou pelo que a gente passa, né, exato. E existem as soluções. E hoje, cara, você tem a inteligência artificial. E você consegue criar modelos e simulações. Tipo, se eu pegar a política pública que foi usada na Inglaterra e tentar usar em Criciúma, olha, vai funcionar, mas esse marco legal não funciona aqui. Ali você tem que ter isso e aquilo. Olha, esse sistema de incentivos assim acessado não vai funcionar, mas isso aqui. E aí você vai implementando aqui, testa, funcionou, gera experiência e testa outra coisa. É a nossa insanidade tributária. É uma coisa tipicamente brasileira. Cara, não tem como, velho. Você não explica pra ninguém o que é o Brasil. Cara, é piada na gringa. A piada, se você fosse compilar... os amigos nossos empresários vão pra fora fazer negócio, eles falam assim: mano, a gente não consegue explicar pros caras. Não dá. Chega uma hora que para, os caras, tá. Mas você entende que os grupos monopolistas no Brasil, tô parecendo agora o Jones Mal, os grupos monopolistas, os bancos, por exemplo, no fundo eles gostam disso. Alguns grupos monopolistas sabem que, ao ser muito complicado investir no Brasil, você tem pouca concorrência. E aí eles viram monopólios ou oligopólios, eles colocam no custo deles o custo Brasil e só eles operam nisso. E deu, né? O sistema financeiro brasileiro é isso. Por excelência, é um regime tão complicado de entrar que quase ninguém quer entrar. E aí você vai pegar vários setores que vieram investir no Brasil. Por exemplo, várias marcas de moda internacional, de fast fashion, vieram pra cá e foram embora rapidinho. O cara vem e fala: mas isso aqui é uma loucura. E já sai fora, não aguentam. E agora o que tá acontecendo é empresas brasileiras indo pro Paraguai, né? Porque é muito mais simples. Paraguai agora é o novo destino. Novo destino. Muito empresário brasileiro. Não dá tempo pra mais nada, pra te agradecer. Obrigado pelo carinho. Né? Outra vez vocês foram muito carinhosos com a gente. De novo, sucesso na tua caminhada. Eu sei que ela não vai ser fácil. Não vai ser nem um pouquinho fácil, mas sucesso, cara. Te agradeço demais. Espero que tenha sido bom aí pro programa, pra vocês. Muito legal todos. E, obrigado pela oportunidade. Você é demais. Obrigado, meu velho. Quando você estiver em Criciúma, eu faço questão. Vai ser sempre um orgulho te receber. Perfeito. Muito obrigado. Talvez como presidente. Aí mas eu virei. Virei porque eu sou uma pessoa generosa. Pode usar. Obrigado, Renan. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa nesse programa: somos todos humanos, nem todos candidatos a presidente, mas todos humanos. Valeu.